Você já percebeu como o desânimo não chega de repente? Ele não avisa, não faz barulho, não pede permissão. Ele simplesmente se instala. Começa pequeno. Um dia você não faz. No outro, você adia. Depois, você já nem tenta mais. E quando percebe, aquilo que antes era só um momento, virou rotina. Você começa a acordar sem energia, sem vontade, sem direção. E a sua mente, aos poucos, vai mudando o discurso. O que antes era importante, já não parece tanto. O que antes era prioridade, virou o opcional. E então surgem os pensamentos. Deixa para amanhã. Agora não faz diferença. Você já perdeu o ritmo mesmo. E o mais perigoso não é pensar isso. É começar a aceitar isso como verdade. Mas existe algo que você precisa entender com muita clareza. A sua mente não está comprometida com o seu sucesso. Ela está comprometida com o seu conforto. A neurociência explica isso. O cérebro humano foi programado para economizar energia. Ele evita esforço desnecessário. Ele prefere o que já é conhecido. Mesmo que o conhecido esteja te fazendo mal. Por isso, quando você quebra uma rotina saudável, quando você para de agir, o cérebro rapidamente se adapta ao novo padrão, o da inércia. E aí, quanto mais tempo você fica nesse estado, mais difícil parece sair dele. Mas não porque você não consegue, e sim porque você está tentando sair do jeito errado. Pensa comigo, com sinceridade. Quantas vezes você já tentou recomeçar com tudo? Agora vai. Dessa vez é sério. Vou mudar minha vida inteira. E então você faz planos, acordar cedo, treinar todos os dias, comer perfeitamente, estudar horas seguidas, ser produtiva o tempo todo. E por alguns dias, talvez até funcione. Você sente energia, sente motivação, sente que está no controle. Mas então, o peso vem, o cansaço aparece, a mente começa a resistir. E você para, de novo. E aí vem a culpa. Aquela sensação de frustração silenciosa, aquela voz interna dizendo: você nunca consegue manter. Você sempre volta para o mesmo lugar. Mas deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você se vê. O problema não é a sua falta de força. O problema é o excesso de exigência. A filosofia já dizia há séculos: o que é sustentável é o que permanece. E a ciência confirma. Mudanças muito grandes, feitas de uma vez só, exigem mais energia do que o cérebro está disposto a gastar. E por isso, ele sabota. Não porque você é fraca, mas porque o sistema está sobrecarregado. Agora imagina um cenário diferente. Sem pressão, sem perfeição, sem essa necessidade de mudar tudo de uma vez. Você chega em casa, depois de um dia cansativo, olha para o que você deveria fazer e pensa: não tenho energia para isso. E normalmente, você realmente não faz. Mas hoje, você decide mudar uma única coisa. Você não vai fazer tudo. Você só vai começar. Se for academia, você só coloca o tênis. Se for estudo, você só abre o material. Se for organização, você só arruma uma pequena parte. Só isso. Sem meta alta, sem cobrança. Apenas o início. E nesse momento, algo muda. Porque você saiu da inércia. Você quebrou o padrão automático. E o seu cérebro percebe. Ele ativa o sistema de ação. Ele libera dopamina. Ele entende que você está se movendo. E movimento gera mais movimento. Às vezes, você vai fazer mais. Às vezes, não. Mas isso não importa. Porque o que você está construindo não é desempenho. É identidade. A lei da atração fala muito sobre energia, sobre frequência, sobre alinhamento. Mas existe um ponto essencial que muita gente ignora. Você não atrai o que você deseja. Você atrai o que você repete. Se você repete a inércia, você fortalece esse padrão. Se você repete pequenas ações, você fortalece a disciplina. E disciplina
não é intensidade. Disciplina é consistência. É fazer mesmo quando não está perfeito. É fazer mesmo quando não está motivada. É fazer, mesmo que seja pouco. Agora pensa na sua rotina. Quantas coisas você deixou de fazer porque pareciam grandes demais? Voltar a treinar, cuidar da alimentação, estudar algo novo, organizar sua vida. Tudo parecia pesado, distante, difícil, mas talvez nunca tenha sido sobre dificuldade. Talvez tenha sido sobre o tamanho que você deu ao começo. Porque quando algo parece grande demais, a mente trava. Mas quando algo parece possível, ela aceita. E é aí que mora a virada. Você não precisa fazer tudo. Você só precisa não parar. Uma pessoa disciplinada não é aquela que nunca falha. É aquela que nunca abandona o processo por muito tempo. Ela volta, mesmo cansada, mesmo desanimada, mesmo sem vontade. Ela volta, pequeno, mas volta. E isso muda tudo, porque cada pequena ação que você faz é como um voto silencioso para a pessoa que você está se tornando. Se hoje você faz um pouco, você está dizendo, eu sou alguém que faz. Se amanhã você repete, você reforça isso. E com o tempo, isso deixa de ser esforço e vira quem você é. E quando os pensamentos negativos voltarem, porque eles vão voltar, você não precisa lutar contra eles. Você não precisa convencer sua mente de nada. Você só precisa agir apesar deles. Porque pensamentos não constroem sua vida. Ações constroem. Então hoje, não tenta mudar tudo. Não tenta recuperar o tempo perdido. Não tenta ser perfeita. Só escolhe uma coisa. Pequena, simples, possível. E faz. Amanhã, você faz de novo. E no outro dia, também. E aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a parecer natural. Respira fundo agora e entende isso com calma. Você não está atrasada. Você não perdeu tudo. Você não precisa recomeçar do zero. Você só precisa voltar devagar, com paciência, sem pressa, mas com constância. Porque no final, não é sobre quem começou mais forte. É sobre quem teve coragem de continuar, mesmo quando parecia pouco. Então levanta, faz o mínimo, mas faz. E deixa que o tempo e a repetição cuidem do resto. Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa recomeçar. E mais do que isso, comente aqui embaixo. Qual vai ser o seu pequeno passo hoje? Escrever o próximo passo será a sua primeira ação, porque não é sobre assistir, é sobre agir. E se você quer mais conteúdos como esse, que fortalecem sua mente, então já se inscreva no canal e ative o sino. A sua mudança começa no momento em que você decide não ignorar mais aquilo que precisa ser feito. Então não adia. Começa hoje. Começa pequeno, mas começa.